Boa tarde a todos, a todas. Bom, espero que a gente tenha recuperado fôlegos depois de um dia tão difícil como o de ontem. Mas, como diz o Bertolt Brecht, ou como ele diz, em 1898, a luta continua. E eu quero ler para vocês um pequeno texto dele, que diz o seguinte: nossos inimigos dizem, a luta terminou, mas nós dizemos, ela começou. Nossos inimigos dizem, a verdade está liquidada, mas nós dizemos, nós a sabemos ainda. Nossos inimigos dizem, mesmo que ainda se conheça a verdade, ela não pode mais ser divulgada, mas nós a divulgamos. É a véspera da batalha, é a preparação de nossos quadros, é o estudo do plano de luta, é o dia antes da queda de nossos amigos. Bertolt Brecht. Eu acho que não precisamos mais palavras, salvo seguir lutando. Hoje temos a presença da professora Ângela Soligo. Estamos aqui em pé porque a professora Ângela gosta de trabalhar, de falar em pé, então já estamos todos em confiança, já não precisamos grandes formalidades. Mas eu quero, para quem não é da faculdade, apresentar a professora Ângela Soligo. Ela possui graduação, licenciatura em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado e doutorado em Psicologia pela PUC de Campinas também. Atualmente é docente da Faculdade da Educação da Unicamp, aposentada, porém continua trabalhando conosco, por sorte, do Departamento de Psicologia Educacional, é membro do grupo de pesquisa DIS, Grupo de Estudos e Pesquisas, Diferenças e Subjetividades em Educação, Estudos de surdos, do racismo, gênero e infância. É presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, é presidente da ALFEPSI, Associação Latino-Americana de Formação e Ensino em Psicologia. Tem experiência nas áreas de psicologia e de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, racismo, preconceito, juventude, formação de professores e escola. Desenvolve pesquisas voltadas para o estudo do preconceito racial no Brasil e para as ações afirmativas, bem como para as questões de gênero e homofobia, a partir do recorte teórico das representações sociais. Dedica-se atualmente ao estudo da psicologia africana. Em 2012, recebeu o Prêmio de Reconhecimento Docente pela dedicação ao ensino de graduação, concedido pela Unicamp. Em 2015, recebeu a medalha Força da Raça, por suas contribuições em prol da educação para as relações étnico-raciais. Em 2017, recebeu o Diploma de Mérito Darcy Ribeiro, concedido pela Câmara Municipal de Campinas, por suas contribuições para a educação do município de Campinas. Tem inúmeras publicações, eu não vou anunciar todas, porque prefiro escutar a professora, que escutemos a professora Ângela, mas eu só vou citar as duas últimas: Violência e Escola, Olhares e Ações, e Psicologia, Educação e Relações Raciais, que está em um livro também organizado pela professora Ângela e outras professoras, que se chama Temas em Psicologia Educacional. Antes de deixar a professora começar, eu só queria comentar com vocês que o ZESO entrou para ver como andava a nossa comunicação online e estamos com inúmeras entradas e então estamos muito felizes de saber que nosso curso livre está sendo assistido por muita gente em diferentes lugares do Brasil.
Agradecemos a vocês a presença, estar aqui de corpo e alma. Eu acho que isso faz parte, a energia não é a mesma, e então agradecemos muito que vocês estejam aqui. Agora sim, vou deixar a professora Ângela com sua excelente exposição. Obrigada, Nora. Gente, boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que é muito bom estar aqui falando para um salão nobre quase cheio, né? Para pessoas que, ao final da tarde, estão aqui para pensar juntos os momentos que nós estamos vivendo hoje. E pensar juntos como nós, no campo da educação, podemos entender esses momentos. Eu também queria dizer que hoje é um dia muito difícil para mim, né? Em função do que assistimos ontem, do circo jurídico armado ontem e dos resultados desse circo. Queria dizer que a decisão de ontem do Supremo Tribunal não é uma decisão contra uma pessoa, nem contra um partido. É uma decisão contra o conjunto da sociedade brasileira. Quando a Constituição brasileira não se coloca acima de quaisquer outros interesses, pelo contrário, quando se burla a Constituição brasileira em cima de um conjunto de interesses, somos todos nós, como nação, que perdemos. Talvez isso ainda não esteja bem compreendido pelo conjunto da sociedade. Talvez alguns comemorem. Muitos comemorem. E também muitos hoje e ontem estão chorando. Talvez o conjunto da sociedade comece a entender quando este precedente for usado contra cada um de nós, cidadãos brasileiros, para sequestrar os nossos direitos. Então, hoje é um dia difícil. Eu ainda comentei com colegas dizendo, puxa, justo hoje eu vou dar aquela aula falando do golpe. Né? Golpeados, estamos golpeados, falaremos do golpe. Né? Não é fácil. Eu fiz uma cola para mim, porque as emoções, às vezes, elas são boas, mas elas nos levam por caminhos tortuosos. E acho importante que a gente tente entender o que estamos vivendo. Não é? E entender na perspectiva não de culpabilizar ou de projetar nos grupos as responsabilidades sobre o que acontece, mas entender como chegamos até aqui. O meu olhar, quando a Nora falou da minha formação, a minha formação é em psicologia, não é? E o meu olhar traz referências da psicologia social, isso é importante dizer, não é? Para tentar entender esses elementos da cultura que estão na base daquilo que vivemos hoje e da forma como reagimos ou não reagimos ao que vivemos hoje. Então, é mais ou menos por aí que eu vou falar. É claro que o ponto de partida é o cenário do Brasil contemporâneo, é o cenário do Brasil golpe. Eu não vou dizer pós-golpe, porque o golpe está em curso. Ele começa, aliás, ele se arquiteta antes de 2016, ele começa a se efetivar em 2016 com o impeachment da presidenta Dilma, e ele continua se efetivando, porque a cada dia o que nós temos vivido é um conjunto de medidas que vão ceifando
nossos direitos. Direitos duramente conquistados. Muitos e muitas de vocês nasceram num período já da ruptura com o regime militar ditatorial. Né? Que bom. Mas quem nasceu e viveu neste regime, né? Quem foi jovem, quem foi estudante durante a ditadura, eu fui estudante durante a ditadura. Mais de uma vez, eu vivi a experiência de ser tirada da sala de aula, não só eu, a sala inteira, a faculdade inteira, eu estava na PUC, pela patrulha de choque do Exército armada de metralhadora. Portanto, quem viveu no período da ditadura, viveu um sofrido processo de luta e de conquistas. Né? A Constituição de 1988 foi uma conquista. Ela traz contradições, ela traz nela todas as contradições presentes na sociedade, mas ela foi uma conquista. É a Constituição cidadã, essa que está sendo rasgada. Né? A LDB de 96, com o princípio da inclusão, é uma conquista. Ela tem problemas? Ela tem problemas, mas ela é uma conquista. Né? Ela traz nos seus princípios a universalização da educação básica. Então, nós vivemos um duro e difícil processo de conquistas. Não é? As recentes conquistas que fomos atingindo quando conseguimos tirar o país daquele lugarzinho abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria, isto é uma conquista que talvez nós não compreendamos em sua profundidade. Mas é preciso entender o que significa viver abaixo da linha da miséria. É preciso entender o que significa lá no Nordeste ter que beber água do barro. É preciso entender o que significa não ter no que trabalhar, não ter o que comer. É preciso entender o que significa todos os dias pensar o que vai acontecer com a sua filha e o seu filho quando ele sair de casa, quando ele estiver na rua. O que significa ter que deixar os seus filhos presos em casa por não ter com quem deixar e sair para trabalhar. Então, nós vivemos um período de conquistas. Eu estou falando deles para entender depois o que estamos vivendo agora. Né? Vivemos um período em que conseguimos tirar parte da população desse lugar da miséria. Não é? Conquistas que vieram com Bolsa Família, conquistas que vieram com os programas de inclusão nas universidades públicas, que ainda conseguiram pouco, mas conseguiram muito mais do que tínhamos. Né? Um conjunto de avanços que vínhamos duramente, vagarosamente conquistando. Né? E que vemos nesse momento sendo minadas a cada dia. As políticas de terceirização, de precarização do trabalho são parte do golpe. Não é? E são parte do golpe que nos atinge como coletivo, como trabalhadoras e trabalhadores, e atinge a nossa subjetividade. Eu tenho certeza que muitas e muitos aqui pensam: o que vai acontecer comigo daqui a 20 anos? Não é? Será que um dia eu vou me aposentar? Né? Então, a proposta de reforma da Previdência, será que um dia eu vou poder pensar em descansar?
né? A flexibilização do conceito de trabalho escravo, que é algo impensável e que nós estamos vivendo. Então, há um conjunto de golpes que se processam a cada dia, que fazem parte do mesmo programa e do mesmo projeto de nação. Eles não são isolados, eles são articulados. Isso é o que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um contexto de exacerbação da violência e dos preconceitos. A violência está aí, sendo jogada na nossa cara. A cada dia nós vemos notícias de pessoas agredidas nas ruas, mortas nas ruas. Marielle Franco é um exemplo. Marielle Franco foi assassinada, foi executada. Houve uma comoção mundial, internacional. E o que mais? Esta execução vai ficar impune? Essa é uma questão que temos que fazer todos os dias. Mas não é só a Marielle. Nós temos muitas Marielles sendo mortas todos os dias. Nós temos muitas mulheres sendo mortas vítimas de feminicídio. Nós temos muitas mulheres vítimas de estupro. As estatísticas de estupro no Brasil nos dão um índice assustador. A cada 9 minutos, uma mulher é vítima de violência sexual no Brasil. 9 minutos. As estatísticas de genocídio da juventude negra são igualmente assustadoras. São igualmente assustadoras. Quando terminar essa nossa aula, nós teremos 6 jovens negros assassinados no país. Isto é genocídio. O genocídio dos povos indígenas, que estão sendo mortos todos os dias. E os seus executores seguem impunes. Portanto, nós estamos vivendo o contexto da violência, uma violência que se reproduz no discurso de ódio. Basta nós passearmos pelas redes sociais para conhecer esse discurso, não é? Acho que uns 3 anos atrás, no Rio de Janeiro, uma jovem de 16 anos foi estuprada por 30 rapazes. E esses rapazes expuseram isso no Facebook. Diante deste ato cruel, criminoso, desumano, eu tive o cuidado, a paciência e o estômago para ler os comentários. E os comentários eram horríveis, eram igualmente violentos, eram do tipo, também, olha com quem ela andava, também, olha como ela se vestia, ela era uma menina do funk, também, ela já tinha até um filho. Eu me lembro de um comentário que me marcou muito, de uma pessoa que dizia, coitada, ela não merecia, só as lésbicas merecem porque as lésbicas são do diabo. Vejam, esse discurso é a naturalização da violência, né? Quando é um discurso justificador, que culpabiliza a vítima. Não é? Por que ela estava andando numa rua escura? Não é? Por que não ficou em casa? Estava procurando. Mataram mais um menino negro. Mas se ele é negro é porque provavelmente era ladrão.
Nós ouvimos isso todos os dias. E o que nós vemos é que os nossos preconceitos, o nosso racismo, o nosso machismo saíram do armário. Né? E marcam hoje de maneira muito forte as nossas relações. Tenho certeza que, além dos comentários positivos a respeito da nossa iniciativa, nós também estamos sendo xingados. Não vamos nos iludir. Nós também estamos sendo xingados. Me xinguem, mas me escutem. Mas é interessante, porque quando você, né, nos grupos sociais, por exemplo, no WhatsApp, quando você problematiza, alguém te cala e diz, isso não é assunto aqui. E a gente vai falar disso já. Então, este é o cenário que nós vivemos. É o cenário da perda de direitos, do golpe sobre o golpe, sobre o golpe, sobre o golpe. Todo mundo conhece aquelas bonequinhas russas, que tem uma dentro da outra, parece que não acaba mais. Nós estamos vivendo um golpe bonequinha russa, porque ele vai gestando novas bonequinhas, é uma maldade com as bonequinhas russas, né? E parece que não acaba mais, né? Nós vivemos isso todos os dias e vivemos o contexto da violência. E aí o que eu me proponho a refletir aqui hoje é qual é o terreno que se prepara para que esse contexto de perdas e de violência pareça aceitável, pareça normal, natural, esperado, não é? E eu fui buscar 2 autores para mim de referência que me ajudam a pensar do ponto de vista da cultura e da constituição da nossa subjetividade, para tentar entender que terreno é esse que foi preparado e como foi preparado. Então, eu fui buscar em Moscovici, que é um autor romeno, naturalizado francês, que morreu há poucos anos atrás, e que estudou o senso comum. Moscovici queria entender como é que as ideias e por que as ideias circulavam, né, entre as pessoas e constituíam aquilo que a gente chama de senso comum, aquilo que as pessoas pensam no seu cotidiano, né? Como é que elas iam sendo formadas, né? E ele usou, então, o conceito de representação social. Representação social como forma, né, de dar imagem e significado aos elementos da realidade e, ao mesmo tempo, de constituir essa realidade. Essa realidade que se constitui e é constituinte daquilo que somos, né? Desde que nascemos, nós já somos jogados num mundo de cultura, num mundo de representações, num mundo de expectativas sobre nós, né? E vamos aprendendo a reproduzi-las, mas também, como sujeitos ativos no mundo, vamos aprendendo a transformá-las. E isso é uma coisa boa do Moscovici, né? Moscovici aposta na transformação, embora estude profundamente como que as representações vão se constituindo. Então, eu fui buscar o conceito de representação do Moscovici. É claro que eu não vou dar uma aula sobre isso, porque não dá tempo. E também fui buscar um conceito que tem sido trabalhado por um colega colombiano, chamado Edgar Barrero, que trabalha com princípios teóricos do Martín Baró, que tem uma leitura crítica, libertária do mundo e do papel da psicologia. E o Edgar Barrero, ele escreveu um livro que todo mundo deveria ler, que se chama A Estética do Atroz. Do atroz. E eu fui recuperar esse conceito da estética do atroz para tentar entender o que é que nós estamos vivendo.
Nesse sentido, a primeira coisa que eu queria comentar é como o nosso modo de pensar, e eu estou falando do conjunto da sociedade, da qual nós fazemos parte. Aliás, esse é o primeiro alerta que eu queria fazer. É muito fácil nós dizermos, eles não fazem, eles não reagem, eles não pensam. Gente, vamos trocar o eles pelo nós, não é? Então, como é que nós vamos nos constituindo? E aí a gente precisa lembrar que nós nos constituímos no pensamento neoliberal, não é? Nós nos constituímos sujeitos, nos constituímos alunas e alunas, pessoas dentro da família, professoras, professores, acadêmicos, pesquisadores, cidadãos, no pensamento neoliberal. E o que o pensamento neoliberal nos ensina? Nos ensina a competitividade como princípio fundante, não é? Quer dizer, nós aprendemos a competir desde muito pequenos, né? E aprendemos a competir de várias maneiras. Dentro da família, quantas vezes uma criança escuta do seu pai, da sua mãe, ou da pessoa responsável por ela. Está vendo? Você não está indo bem na escola, mas o seu irmão está indo muito melhor. Você vai deixar ele passar na sua frente? Nós fazemos isso, né? A criança escuta na escola, né? Quem vai ser o primeiro? Quem termina primeiro? A criança vê os exemplos que são valorizados na escola. Nós competimos o tempo todo na universidade. O tempo todo. Não é? Nós queremos as nossas bolsas produtividade, nós queremos os nossos currículos Lattes bem recheadinhos, nós queremos reconhecimento, não é? Nós vivemos e reproduzimos a competitividade como valor. Nós vemos isso nas mídias. Vocês já repararam, qualquer dia eu vou contar, ainda não tive paciência, mas vou ter. Quantos programas existem nas mídias abertas e fechadas de competição? É quase tudo, fora as novelas e os noticiários. Tem competição para tudo. Quem faz melhor doce, quem faz a melhor comida, quem arruma o melhor cabelo, quem faz a melhor maquiagem, né? Quem conquista, eu vi um que é nos Estados Unidos que me chocou. Quem com mais eficácia conquista um jogador de futebol famoso? Existe, gente, eu juro que eu não estou inventando. É horrível, mas existe, né? Então, vejam, o tempo todo a competitividade se apresenta como um valor, como algo interessante. Eu vi uma vez uma competição daquelas Miss Sunshine, menininhas que são jogadas para competir, elas não escolhem, né? Para ver quem é a mais linda, a mais talentosa. E num dos programas que eu vi, havia duas criancinhas gêmeas de 1 ano e meio, mais ou menos, duas menininhas. E a mãe, tem uma entrevista com a mãe que ela diz, eu acho que o repórter pergunta, mas se uma ganhar e a outra não ganhar? E a resposta dela é, bom, elas têm que aprender desde já que o mundo é assim. Elas têm que aprender a competir, a lutar, né? Então, vejam, o tempo todo, isso tem constituído a nossa vida e a nossa subjetividade. Ser o melhor, chegar primeiro. Eu ouvi uma vez de uma mãe que, numa situação informal, um churrasco e tal, e a mãe descrevendo a rotina do seu filho de 5 anos.
Então ela dizia, bom, de manhã ele vai para a escola, à tarde, 2 dias na semana ele tem inglês, 2 dias da semana ele tem, acho que era futebol, 1 dia da semana ele tem informática, quando ele chega à noite ele já toma banho, come e vai dormir, porque no outro dia ele tem que acordar cedo. E aquilo me causou um desconforto e eu virei e disse, bom, e que hora que ele brinca? A resposta da mãe foi, bem, se eu quiser que ele chegue lá na frente, e o movimento era esse, se eu quiser que ele chegue lá na frente, ele precisa começar agora. Onde é lá na frente? Que lugar é esse chamado lá na frente? Que se apresenta para nós como uma necessidade, não é? Então, aprendemos a competir. Reproduzimos o discurso meritocrático. A crença instalada em nós no mérito individual absoluto. A ideia de que aquilo que somos é resultado do que está dentro de nós, a despeito da realidade. É a história do Barão de Munchausen, né, que ele tenta sair do atoleiro puxando o próprio cabelo, achando que ele vai conseguir sair. Não é? Vejam, nós aprendemos a acreditar na meritocracia como princípio e reproduzimos isto. Não é? E não percebemos que a meritocracia é um engodo. Por quê? Porque aquilo que somos é fruto das relações que nós vivemos, nas condições concretas em que vivemos. Não é? Então, aquilo que chamamos de mérito, na verdade, é relacionado com a vida que vivemos e as condições concretas que temos para viver essas vidas. Mas o discurso meritocrático está nas nossas bocas e está na universidade, como justificativa da exclusão. Não é? Então, esse é um outro elemento que nos marca. O outro é a performatividade. Nós fomos aprendendo que, a despeito de qualquer coisa, é importante parecer uma pessoa de sucesso. Parecer uma pessoa competente. Parecer. Não é? Independente da realidade concreta. E que os elementos que nos conferem status, eles são importantes para que as pessoas nos vejam de uma determinada maneira. Né? O Facebook está aí mostrando todos os nossos perfis falsos e todas as histórias falsas que contamos. Né? Toda simulação de felicidade, de sucesso. Não é? É preciso parecer. Né? Freud diria que isto é exibicionismo. Né? E que quem fica fuçando no Facebook é voyeurista. Não é? Mas nós estamos fazendo isso, nós estamos acreditando nisso. Não importa se o que eu digo tem conteúdo, o que importa é que pareça profundo, pareça bonito. Não é? Então, nós vamos sendo constituídos nessas crenças. E nós vamos sendo constituídos numa sociedade que nos apresenta um modelo de humanidade. Não é? Esse modelo de humanidade, esse polo positivo da humanidade é branco, é masculino, é adulto jovem, né? É o sujeito de educação superior, é o sujeito que tem acesso aos espaços privilegiados, né? O condomínio, né? Os espaços valorizados, as viagens para a Europa, né? Todos esses elementos são colocados no polo positivo. E o que tem no polo negativo? Ser negro, ser mulher, ser pobre, tá certo? Ser gay, ser trans, andar na rua, tomar ônibus.
E morar nos bairros pobres, morar na favela. Todos esses elementos nos colocam simbolicamente divididos. Eu chamo isso de guetos simbólicos, não é? Nos colocam simbolicamente cindidos, divididos. E enquanto esses mundos estão separados e bem separados, nós vivemos em relativa tranquilidade, porque aqueles que se creem superiores, positivos, sujeitos de valor, não se veem ameaçados. E se veem identificados tranquilamente com este polo. Aqueles que se veem na condição de inferioridade, aqueles que são vítimas de preconceito, de racismo, de machismo, de homofobia, transfobia, todos os dias, de preconceito de origem, né, vivem todos os dias a condição do sofrimento e o desejo de não ser visto assim, não é? Bom, quando nós, como sociedade, começamos a conquistar mínimas condições de ruptura com essa extrema desigualdade, o que vai acontecer, né, conosco? Aqueles sujeitos, os excluídos, começam a ocupar os nossos espaços, né? As universidades começam a ficar mais coloridas, né? Os espaços segregados começam a ser menos segregados. Todo mundo ouviu aqui já aqueles comentários do tipo: os aeroportos estão parecendo rodoviárias, não é? Agora o trânsito é ruim porque qualquer pobre tem carro. Né? Ou a universidade vai perder a qualidade porque os negros estão entrando. Né? Quando nós começamos a sentir que os nossos espaços segregados e defendidos estão sendo pouquinho abertos, é um pouquinho só, né? Qual é a reação da nossa sociedade? E quando isso acontece num momento de crise e de escassez, qual é a reação da sociedade? A culpa é desse sujeito que invadiu o meu lugar. Né? Nós ouvimos falar o tempo todo disso. A culpa da crise é a eliminação da pobreza. A culpa da crise é o Bolsa Família. Né? A culpa da crise é essa mistura que afeta o quê? A minha identidade, a minha percepção sobre mim. Não é? Porque nós aprendemos nessa nossa sociedade, no processo de socialização, que o que tem valor é ser branco, é ter dinheiro. Né? E, de repente, aquele sujeito que eu desprezo, ele está muito perto de mim. Não é? E, na medida em que ele começa a se parecer comigo, eu começo a me parecer com ele. O sujeito desprezado, o Moscovici tem um texto lindo sobre isso. O sujeito desprezado, que eu afasto, está perto de mim. E eu tenho que olhar para ele e perceber que ele se parece muito comigo. Como é que eu faço para me distanciar dele? Eu tenho que odiá-lo. Né? Eu tenho que odiá-lo. Esse ódio disseminado, não é? É um ódio aprendido, é um ódio que é vivido no contexto da dificuldade e no contexto de uma cultura que estigmatiza, que exclui, que afasta. Não é? Esse ódio marca as nossas relações e se traduz em violências das mais distintas formas. Esse é um ódio arquitetado. E essa arquitetura é muito semelhante à arquitetura do nazismo. Não é? O nazismo se consolida no momento de crise e se consolida no momento em que se elege um
grupo específico como objeto de ódio. No caso do nazismo, os judeus. No nosso caso, momento de crise, quem são os eleitos como objeto de ódio? Todos aqueles que se afastam desse padrão que aprendemos como positivo. As pessoas negras, as mulheres. Há muito tempo o machismo não se revelava tão descarado, né? As pessoas homotrans, as pessoas pobres. E ele se volta e se elege uma figura para encarnar todo esse ódio. Quando se ataca uma figura, e todo mundo sabe de quem eu estou falando, quando se ataca uma figura, isso é um recado para todos nós. Abaixa a cabeça e aceita o seu lugar. Isso é um recado das oligarquias que detêm o poder. Né? E que detém o poder estruturado na desigualdade de classe, no racismo e no machismo. Esses elementos são estruturantes da nossa sociedade e do nosso modo de pensar e de nos relacionarmos. Quando nós vivemos o contexto da crise, ter os grupos desprezados e ter um inimigo público é estratégia de dominação. É estratégia de dominação. No contexto da educação, no contexto da escola, nós que temos a possibilidade de romper, de problematizar, não estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos reproduzindo essas representações, essa estética do atroz. A estética do atroz é aquela que nos impõe um padrão, e um padrão que exclui a maioria da população. A estética do atroz é aquela que nos desvaloriza, que diz para nós o tempo todo, não o valor daquilo que somos, mas o desvalor por aquilo que não somos. E a escola reproduz isso. Anos atrás, eu escutei de uma diretora de escola uma frase que eu não vou esquecer. Nós discutindo família. Gente, vou tomar a garrafa. Nós discutindo família, configurações familiares, as muitas maneiras de ser família, e essa diretora levantou a mão e disse: ok, eu tenho na minha escola crianças que vêm dessas famílias todas, mas eu tenho que ensinar para ela qual é a família certa. O que significa ensinar para uma criança qual é a família certa? E aí eu perguntei para ela, qual é a família certa? Eu queria muito saber, né? E ela disse, um pai e uma mãe, homem e mulher, casados, com poucos filhos. Essa é a família certa? Certa para quem? Né? O que é? Como é destruidor para uma criança aprender que a família dela é errada? Né? O Estatuto da Família, aprovado pelo Congresso Nacional, reproduz essa visão. Né? E a escola reproduz. Né? Reproduz essa visão nas imagens que estão nos livros. Né? Reproduzem a visão do feminino, do masculino. Quando a gente vai olhar as figuras dos livros, está lá o engenheiro, né? A cozinheira, a professora, o médico. Está lá o médico branco, tá certo? A cozinheira, uma mulher negra. Tá? A escola reproduz e nós não discutimos. Né? Nós reproduzimos. Uma vez eu briguei com uma professora de ciências da escola das minhas filhas, porque ela trazia lá um conceito biológico de raças,
E junto com esse conceito biológico, todos os preconceitos que caminham, né, ao lado. E eu fui na escola e falei, peraí, como assim? É assim que você vai trabalhar, né? Ela disse, mas é assim que está no livro. Aí eu disse, joga o livro fora e arruma outro, não é? Ou discute o livro. Falei, você quer? Eu trago um monte de outras coisas para você discutir. Vamos discutir o conceito sociológico de raça, né? Então, vejam, a escola vai reproduzindo e vai repondo, né, essas representações. Né? Essas representações que estão no cotidiano. A escola culpabiliza o sujeito excluído o tempo todo pelo seu próprio fracasso. Não é? Isso acontece todos os dias, em todas as escolas. E hoje se patologiza o fracasso. A criança que não aprende, você arruma um rótulo de patologia para ela. É TDAH, é dislexia. E hoje tem um rótulo também para a criança e para o jovem que questionam. Chama-se TOD, transtorno de oposição desafiadora. Isso existe, gente, eu não inventei, tá? Isso existe. Vejam que a escola reproduz os processos de exclusão, de rotulação. E esse sujeito rotulado, excluído, ele é objeto de violência e de ódio. Há uns anos atrás, uma orientanda minha, chamada Caroline Jango, fez uma pesquisa nas escolas públicas de ensino fundamental da região metropolitana de Campinas, em todas uma escola por cada região. E ela foi às escolas para conversar com as crianças negras. Isso já foi uma comoção nas escolas. Por que as crianças negras? Né? Ela é uma moça negra, e ela ouviu de diretoras, mas eles não vão saber responder o que você perguntar, e nem sabiam o que ela ia perguntar. Não é? E nessa pesquisa, ela ouviu muitos relatos, embora ela não tenha perguntado sobre racismo, ela perguntou sobre como a criança se situava na escola, como ela via a escola, como eram as relações, como ela se identificava na escola. Embora não tenha perguntado sobre racismo, as crianças relatam a situação de vivência de violência racial. Ela escutou de um menino de 8 anos a seguinte frase: aqui tem racismo. Quando uma criança de 8 anos diz isso, ela diz do sofrimento. E ela diz de um sofrimento que é diário. Quando ela pergunta para as crianças, bom, e quando acontece uma situação dessa com você, o que você faz? Como é que é? Você fala com alguém? Eu falei com a professora. E o que ela fez? Ela não fez nada. Eu falei com a diretora. O que ela fez? Ela não fez nada. Então, vejam, a escola reproduz. Nós, a academia, reproduzimos. Eu vou dar o exemplo da Unicamp, que não é o único exemplo, mas é bom a gente saber como nós reproduzimos. A Lei 10.639, que é aquela que institui o ensino de História da África na educação básica e nos cursos de formação de professores, ela é de 2003. Nós conseguimos criar uma disciplina eletiva de História da África aqui na pedagogia em 2008. E só neste ano, portanto, 10 anos depois da criação da eletiva, 15 anos depois da lei, nós conseguimos transformá-la em obrigatória. Sabe o que isso significa? Silêncio. Significa que nós, na academia, não valorizamos um saber de uma história que nos constitui. Significa repor a ideia de que o saber é branco, de que o saber é europeu, e de que os nossos saberes colonizados não valem nada. Esse conjunto
de elementos da cultura, esse conjunto de elementos da educação, da escola, compõe um processo que não foi arquitetado hoje, que tem sido arquitetado há décadas, de constituição de uma visão desumanizada de nós mesmos. Por que uma visão desumanizada? Porque o que se apresenta de modelo para nós não reflete aquilo que somos. A estética, no sentido amplo, né, que se apresenta para nós é a estética do atroz. É a estética que me diz tudo que eu não sou e nunca poderei ser. Esses elementos, eles estão na base do que estamos vivendo hoje, do ódio que expressamos hoje. E do ódio e do sentimento de que nada podemos fazer. Né? Por quê? Porque aprendemos a nos ver como sujeitos isolados, como sujeitos que têm que pensar que sozinhos sairão da lama, né? Como sujeitos que não se entendem no coletivo. E se não nos entendemos no coletivo, vamos olhar o coletivo sempre como ameaça e como aquele que é culpado por aquilo que também nos envolve e que também é nossa responsabilidade. O sentimento que alguns ainda vivem de desconforto, de revolta, ele vem junto com o sentimento de impotência. E muitos o que vivem hoje é um sentimento de conformidade. As coisas são porque tinham que ser assim. As coisas são assim agora porque elas interessam. Interessam para quem? Tão envolvidos estamos nessa cultura que nos desqualifica, nessa estética que nos destrói, que nem percebemos que os interesses do poder não são os nossos. Nem percebemos que, ao reproduzir o discurso dos poderosos, nós não vamos tomar o lugar deles. Nós vamos consolidá-los no lugar que eles, historicamente, têm ocupado na nossa sociedade. Eu deixo aqui, para deixar um tempo para discussão, eu deixo aqui um desafio. E mesmo com todos os sentimentos tristes que me invadem, eu queria deixar um desafio animador, sei lá como é que eu vou chamar isso, mas um desafio para nós, né? Do lugar que ocupamos no campo da educação, no campo da produção do conhecimento sobre a educação, a sociedade, etc. O que é que nós podemos efetivamente começar a fazer para movimentar? Né? Não para resolver, nós não temos o poder de resolver, mas como é que a gente movimenta? Como é que a gente desestabiliza? Como é que a gente problematiza? Né? Nós temos como fazer, nós temos um papel importante. E se hoje as universidades estão sendo expostas publicamente ao ridículo, expostas no sentido de criminalizá-las, se hoje a ciência e a tecnologia estão sendo atacadas, é porque nós temos muito o que fazer para enfrentar o estado de coisas que estamos vivendo agora. Esse é o nosso desafio. Notícia de agora, há 7 minutos, a Globo traz chamada de urgência noticiando que o TRF4
autoriza a prender Lula. E agora acaba de ser decretada por Moro a prisão do Lula. É esse o sentido de golpe dentro do golpe que nós estamos vivenciando. Se a gente imaginava que o golpe seria suave e dentro das regras democráticas, mera ilusão. E toda a movimentação dos militares significa que o golpe dentro do golpe está sendo dado, né, de modo induzido pelos militares, que praticamente emparedaram todos, não deixando saída. Portanto, o aprofundamento de toda a cadeia desse golpe, ele vai... Só para a gente poder estar acompanhando e analisando toda essa situação, que, né, basicamente é a sequência de toda a discussão que a gente vem fazendo.